É muito provável que você já tenha pegado um livro para ler que você simplesmente não sabia o que esperar da história, como seria a leitura, como seria minimamente a sinopse desse livro. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu comecei a ler O Dia que a Selma Sonhou com o Okapi e foi uma surpresa muito grata para mim, não vou te mentir. Mas eu acho que além disso, esse livro também me deixou pensando sobre quais os livros que eu já li que eram de autores alemães e que não fossem relacionados à Segunda Guerra Mundial ou que explorasse esse tópico, sabe? Eu acho que o mais curioso é que eu só ouvi falar desse livro porque uma amiga sugeriu para que a gente lesse ele no Catarse. E acabou que o livro não ganhou votação, mas a gente leu mesmo assim. Eu li mesmo assim. E o mais interessante é que esse livro ele vai se passar numa cidadezinha do interior da Alemanha em 1983, se eu não me engano, e a gente vai ter uma história onde existe a Selma. E toda vez que a Selma sonha com o Okapi, alguém morre. Só que ninguém sabe quem vai ser essa pessoa. E é a partir desse sonho que a Selma tem que as pessoas começam a refletir sobre a brevidade da vida, a mortalidade e o que elas estão fazendo ali naquela vila, né? E é interessante ver tudo isso acontecendo junto com o desenvolvimento também da Louise, que é uma personagem que a gente vai acompanhar durante essa história toda, porque a gente vai ver o crescimento dela também. E logo depois desse sonho da Selma, a vida de todo mundo naquela vila muda para sempre. A vida da Louise, a vida do Martin, do oculista, da Marley, que é uma das personagens mais tristes que eu já conheci na minha vida, e até da própria Selma. E eu tinha comentado também que o livro se passa ali em 1983, né? E a gente vai ver uma Louise com seus 10 anos mais ou menos, e é interessante acompanhar o seu crescimento, porque a gente vai vê-la logo depois com seus 24 anos. Além desses personagens que eu comentei, a gente vai ter também um monge budista que a gente fica... O que está acontecendo aqui? Por que esse cara surgiu aqui na história? E foi muito bom ver como a autora conseguiu desenvolver não apenas os personagens, mas também questionamentos que esses personagens têm e mostrar pra gente que o amor, independente de onde você cresça, como você cresça, ele vai estar ali. Porque a própria Louise da história, ela é neta da Selma. E a gente fica... Qual é o relacionamento delas? Onde está o pai da Louise? Onde está a mãe da Louise? E a gente não sabe onde eles estão. Então a gente vai acompanhando esse crescimento, esse desenvolvimento. E foi muito bom ver como a própria Louise e como a própria Selma se relacionam, como é o crescimento das duas juntas, porque como eu disse, depois desse sonho que a Selma tem, essas 24 horas depois são simplesmente importantes, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E é justamente através da personagem da Louise, especialmente, ou até mesmo os outros personagens que a gente encontra através dessa narrativa, que a gente vai entender mais sobre desafios, perdas, luto, a falta que as pessoas fazem na vida dessa personagem, não só na vida dessa personagem, mas também na vida da Selma, porque todo mundo vai ser afetado através dessa morte que a gente vai ter no livro, porque a gente sabe que vai ter, a gente só não sabe quando vai acontecer. E os diferentes tipos de amor que existem também, foi uma das coisas que eu achei mais incríveis e tristes e desafiadoras, eu acho, ao longo dessa história, porque é muito interessante ver como esses personagens lidam com a sua própria história, com os seus próprios sentimentos e como muitas vezes eles não conseguem colocar em palavras, assim como a gente às vezes não consegue colocar em palavras aquilo que eles estão sentindo, né? Então foi muito interessante acompanhar todo esse processo de crescimento da própria Louise, que é uma personagem muito forte, muito... Eu acho que forte não é a melhor palavra para descrever a Louise. Eu acho que seria talvez uma personagem que muitas pessoas talvez se vejam, se enxerguem ali nela, por ela passar por muitas coisas que às vezes você talvez esteja passando, porque existe a questão do relacionamento com o pai dela, com a mãe dela, que talvez não exista também esse relacionamento.
E o fato de existir uma morte iminente ali na história é algo que mexe com a gente, porque a gente sabe que vai acontecer. Em algum momento isso vai acontecer. A gente só não sabe quando. Quando, né? E uma coisa que me surpreendeu muito nessa história foi perceber como a autora conseguiu desenvolver esses personagens dentro dessa vila. Eles são completamente diferentes um do outro. Enquanto um fala sobre budismo, o outro tá falando sobre passagens na Bíblia, o outro tá falando não quer sair de casa. Enfim, muitas coisas vão acontecendo ao longo da história com esses personagens, mas ao mesmo tempo a gente percebe o quão interligados eles estão, como se eles fossem uma família. E isso é muito bonito e tocante de se ver. E como eu disse anteriormente, é um livro que vai falar sobre diversos assuntos, né? A falta das pessoas, a questão da morte, porque esse é o plot central do fato da Selma sonhar com o Okapi e alguém morrer, e alguém vai morrer. Você sabe que alguém vai morrer. Você não sabe só o dia e a hora, e quem, mas alguém vai morrer. E o fato dessa história trazer não somente esperança, falar sobre amizade, falar sobre acalento, falar sobre pessoas que você vai encontrando ao longo da sua trajetória que vão te fazendo quem você é. E no final das contas foi um livro que realmente me surpreendeu e eu indicaria para todo mundo. E eu não terminei a pintura, mas tá aqui. Esse lado eu fiz de um jeito, esse daqui eu fiz de outro. E é isto. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado dessa resenha. E espero também que você se inscreva aqui no canal pra gente continuar falando sobre livros. Me conta também se você já ouviu falar desse livro, se você nunca ouviu falar, se você já leu, se você não leu, se você já leu algum livro desses que no início você não esperava nada e simplesmente te entregou tudo. Enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!